Essa é a segunda parte da nossa aula de soluções. Então, nós já falamos que solução é uma mistura homogênea. Toda solução tem um solvente, que em geral é o que está em maior quantidade, no qual o soluto se dispersa, e pode ter um ou mais solutos, dependendo da solução. Então, vamos entender agora que uma solução pode ser saturada, supersaturada ou insaturada. Então, para a gente entender isso, vamos pensar na seguinte situação. Quando você tem um copo de água e coloca uma colherzinha de sal, você mistura e aquilo vai dissolver e misturar e formar uma solução. Aí você coloca mais uma colherzinha de sal, mistura, o sal dissolve. Aí você coloca mais uma colherzinha de sal. Se você colocar bem pouquinho, vai chegar um ponto em que você mistura o soluto ao solvente, ele forma a solução. Mas você aumentando o soluto, vai chegar num ponto que a solução, o soluto não consegue mais se dissolver na solução e começa a acumular soluto lá no fundo do copo. Então, daí o soluto não mais consegue interagir com o solvente. Por quê? Porque tem muito soluto. Esse ponto é o ponto, né, que representa a cristalização, porque aí parte do que foi dissolvido volta a ficar sólido, parte se dissolve. Então, nós dizemos que tem uma solução que passou da sua saturação, né? Agora é assim, ó, quando a solução saturada é quando está exatamente no equilíbrio com o soluto não dissolvido. Então, a quantidade de soluto necessária para formar uma solução saturada em uma dada quantidade de solvente é conhecida como a solubilidade. Ou seja, a solubilidade de determinado soluto em determinado solvente é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida naquele solvente, certo? Quando a gente tem uma quantidade dissolvida abaixo da máxima de soluto no solvente, então assim, eu coloquei um copo d'água, uma colherinha de sal. Nós dizemos que ainda daria para dissolver mais sal? Então ela ainda não está saturada, ela está insaturada, tá bom? Agora, tem algumas condições na qual a gente pode aumentar a quantidade de sal que dissolve ali, mas depois ela precipita. Então, por exemplo, se a gente aquecer a água, dissolve mais sal. Só que a hora que esfriar vai precipitar o sal volta a ser cristal. Então, nós dizemos que a água aquecida com mais sal do que na temperatura ambiente, ela é supersaturada, ok? Então, a solução pode ser saturada quando ela está em equilíbrio, está no máximo de soluto que dissolve naquele solvente. Insaturada quando tem uma quantidade de soluto inferior à máxima que dissolve naquela quantidade de solvente. E supersaturada quando muda as condições para dissolver mais do que dissolveria naquele solvente. Então, isso é um conceito importante aí das soluções. Na área de saúde, a gente trabalha em geral com soluções insaturadas, né? Agora, a gente pode pensar, por exemplo, que se forma um cálculo renal quando sais precipitam no rim porque passou do nível de saturação, ou seja, não há mais condição daquele soluto se dissolver naquela quantidade de solvente, aí forma um cristal. A mesma coisa para cálculos biliares, isso também é verdade, formam-se cristais porque atingiu além da saturação. Então, por isso que é importante, se fala, né, para os cálculos renais, beba bastante água para não ter cálculo. Por quê? Porque você está adicionando mais solvente ali, ok? E, em geral, em soluções líquidas, né, nós temos que quanto maior a temperatura, maior quantidade de sal é dissolvido naquela quantidade de água. Então, aqui está, por exemplo, ó, gramas de sal em 100 gramas de água. Então, olha só, eu aumentando a temperatura, eu vou aumentando a quantidade de nitrato de sódio, por exemplo, de cloreto de cálcio, de nitrato de prata, de nitrato de potássio, de cloreto de sódio. Quanto maior a temperatura, mais aumenta. De cloreto de potássio, de perclorato de potássio, de cromato de potássio. Agora, todos esses sais são sais sólidos, são cristais que se dissolvem em água. Quando a gente fala de gases, a solubilidade de gás ela diminui com a temperatura.
porque o gás ele não fica tão bem no líquido. Então, se aquecer, dá energia para ele se separar do líquido. Então, a solubilidade de gases diminui com o aumento da temperatura, ok? Eu vou parar a segunda parte da aula de soluções aqui para deixar o resto para explicar para a terceira parte da aula de soluções.